Senta aí, meu filho, que eu vou te contar uma história que gelou até o osso de quem ouviu. Uma dessas histórias que só se escuta lá das bandas do mato, onde o povo já nem gosta de passar depois das 6 da tarde. Eu cheguei na Chapada do Ceará, meio sem rumo, sem pressa, tentando encontrar um canto onde pudesse trabalhar e esquecer das coisas que me quebraram por dentro. Aquelas feridas que ninguém vê, mas que fazem a gente se sentir vazio, sem chão. Fui indicado para um homem chamado Zé do Mato, um velho matuto que vivia afastado do vilarejo, cuidando da terra e dos bichos como se falasse com o próprio chão. Diziam que ele pagava bem, mas exigia silêncio e coragem. E quando perguntei o porquê dessa coragem, um senhor respondeu só com um sorriso torto: "Você vai entender depois da primeira noite." O caminho até a casa de Zé era seco, cheio de pedras que pareciam afiadas só de olhar. E a mata ao redor era espinhosa, cerrada. O vento soprava quente e assobiava entre as árvores. Parecia carregar segredos antigos daqueles que não se contam por aí. Quando cheguei, encontrei Zé sentado num toco de madeira, fumando um cigarro enrolado na mão, os olhos perdidos na beira do mato. Ele não falou muito, só me olhou, cuspiu para o lado e disse com voz rouca: "Se quiser ficar, o quarto é o do fundo. Acorda cedo, não fala alto e não anda por aí de noite." Eu não perguntei mais nada. Algo nele não pedia respeito, exigia. Ele era do tipo que não precisa de voz alta para ser temido, o tipo que já enterrou muita coisa sem deixar marca no chão. Nos primeiros dias, tudo correu dentro do esperado. Eu limpava os currais, consertava cercas, buscava água no açude e ajudava com a criação dos bichos. Era trabalho duro, mas justo. Zé sempre saía antes do sol nascer e só voltava quando o céu já estava vermelho, dizendo que ia ver umas coisas. Nunca explicou o que era, só dizia isso e ficava calado. Às vezes ele voltava com marcas nos braços, como se tivesse brigado com algum animal bravo, e quando eu perguntava, ele só dizia: "O mato cobra." Eu achava que era só um jeito dele falar das dificuldades, mas aos poucos fui entendendo que tinha algo mais ali, algo que ele não queria me contar. O silêncio do lugar era pesado, diferente. Certo dia, depois de uma tarde quente e sufocante, o céu escureceu de repente. Não caiu chuva, só veio uma ventania estranha, daquelas que parecem anunciar coisa ruim. As galinhas começaram a fazer barulho, os cães se esconderam debaixo da casa. Zé parou tudo o que estava fazendo, olhou para o horizonte e disse em voz baixa: "Hoje tem lua cheia, fecha as janelas." Eu ri, achando que ele estava brincando, mas ele não riu. Repetiu firme: "Fecha as janelas e se ouvir batida, finge que é vento." Naquela noite, os barulhos vieram mesmo. Não era vento, não era coisa comum. Parecia unhas grandes arranhando a parede. O chão parecia tremer. O galo cantou no meio da madrugada, sem razão. E eu senti uma coisa estranha no fundo do estômago. Um medo mudo, uma inquietação que eu nunca tinha sentido. Não ousei sair do quarto. A madrugada passou lenta, com uivos distantes que vinham e iam, circulando a casa. Na manhã seguinte, encontrei pegadas perto do chiqueiro. Não eram de cachorro, eram maiores, fundas, com 3 garras arrastadas na terra, indo e voltando. Mostrei para Zé, que só olhou e disse: "Ele passou por aqui, mas ainda não escolheu ninguém." Fiquei com aquela frase na cabeça o dia inteiro. Quem seria ele? Por que teria que escolher alguém? Comecei a perguntar às pessoas do povoado mais próximo, mas a maioria fingia que não entendia, mudava de assunto ou ria nervoso. Só uma velha mulher me contou algo que me gelou por dentro. Tem coisa que anda na beira da mata e não é bicho, mas também não é gente. Antigamente a gente chamava de maldição. Hoje ninguém fala mais, mas ele continua aí esperando. Perguntei quem era ele e ela respondeu com os olhos marejados: "O que uiva quando a lua rasga o céu. O mesmo que levou meu irmão em 1974. Voltei para casa sentindo um peso no peito. Tentei trabalhar, mas meus olhos não saíam do mato.
Qualquer som me fazia parar. Uma folha caindo já me dava arrepio. Zé parecia perceber, mas não dizia nada. À noite me chamou para sentar com ele do lado de fora, acendeu outro cigarro e ficou olhando para o escuro. Contou quase como uma lembrança, com voz arrastada, que certa vez ele foi cercado no morro por olhos pequenos, queimando no escuro, e ouviu um ronco, como se o mato respirasse com raiva. Jogou o facão e correu. Nunca mais foi o mesmo. Ficou em silêncio, com dor e medo, mas também com uma verdade que não deixava dúvida. Aquela noite, com a lua cheia chegando, não foi só o começo da história. Foi o começo de algo que eu ainda nem conseguia entender direito, mas que já me puxava para dentro do mistério da Chapada, do mato e do Zé do Mato. Eu sentia que ali não era só trabalho, era uma passagem para um segredo antigo, um segredo que só quem tem coragem para enfrentar a noite pode conhecer. Nos primeiros dias, eu me mantive ocupado com o trabalho, limpando os currais, consertando cercas, buscando água no açude e ajudando com a criação dos bichos. O trabalho era duro, não havia dúvida, mas também não era difícil demais para quem estava acostumado com o mato e o silêncio da Chapada. Zé do Mato era um homem de poucas palavras, saía antes do sol nascer e só voltava quando o céu já começava a tingir-se de vermelho, dizendo que ia ver umas coisas. Eu nunca soube o que isso realmente significava, e ele nunca explicava. Apenas deixava escapar um olhar profundo e um suspiro cansado antes de sumir no meio do mato. Às vezes, ele voltava com marcas nos braços, cortes e arranhões, como se tivesse enfrentado algum animal selvagem, e sempre respondia com a mesma frase curta: "O mato cobra". No começo, pensei que fosse apenas uma expressão para os perigos normais da vida no campo, mas logo percebi que havia algo mais. Algo que ele tentava esconder, um segredo que pesava em seus ombros. Uma tarde, o calor sufocante dominava o céu, e o silêncio na Chapada era inquietante, quase palpável. O sol começou a se pôr e, de repente, o céu escureceu de forma abrupta, como se uma sombra densa tivesse caído sobre tudo, mas não havia nuvens nem chuva, só uma ventania estranha que vinha do nada. Era um vento diferente, que parecia anunciar uma coisa ruim, uma presença que ninguém queria sentir. As galinhas começaram a cacarejar como nunca, em um alvoroço que não fazia sentido, e os cães, que normalmente ficavam soltos e brincavam no terreiro, se esconderam debaixo da casa, trêmulos. Zé do Mato parou tudo o que estava fazendo, ficou imóvel e olhou para o horizonte, com os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Então, em voz baixa e firme, disse: "Hoje tem lua cheia. Fecha as janelas." Eu ri, achando que era uma daquelas histórias para assustar os outros, um jeito antigo de falar sobre o mistério da noite. Mas ele não riu, repetiu com mais força, quase como uma ordem: "Fecha as janelas. Se ouvir batida, finge que é vento." A noite chegou e eu obedeci, trancando a casa, fechando cada fresta por onde o vento pudesse entrar. Mal sabia eu que aquilo não era vento. O barulho começou quando o relógio da sala bateu meia-noite. Primeiro foram arranhões, unhas grandes que pareciam riscar a madeira da parede. Depois, um som pesado, como se algo grande estivesse respirando do lado de fora. Tão perto que eu podia sentir o ar gelado tocando meu rosto através da janela fechada. O chão da casa parecia vibrar com cada uivo que cortava o silêncio. O galo, que nunca cantava depois do anoitecer, soltou seu canto estranho no meio da madrugada, um som que não combinava com o horário, como um aviso ou um lamento. Eu sentia um frio no estômago, uma presença invisível que preenchia o quarto, me pressionando contra a parede, sussurrando um medo antigo que eu não conseguia explicar. Mas eu não ousei sair do quarto, preso naquela mistura de pavor e fascínio. A madrugada foi longa, arrastada, marcada por uivos distantes que vinham e iam, circulando a casa como se protegendo algo ou caçando. Quando finalmente o sol começou a nascer, eu tinha os olhos fixos na porta, esperando o que viria a seguir.
Na manhã seguinte, saí para verificar o que acontecera e encontrei pegadas perto do chiqueiro. Não eram pegadas de cachorro nem de qualquer bicho que eu conhecesse. Eram grandes, profundas, marcadas por 3 garras que arrastavam a terra em um vai e vem perturbador. Mostrei para Zé do Mato, que olhou calmamente e disse: ele passou por aqui, mas ainda não escolheu ninguém. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça o dia inteiro. Quem era ele? E por que teria que escolher alguém? Passei a andar pelo vilarejo, tentando colher alguma informação, mas a maioria das pessoas evitava o assunto, desviava o olhar, mudava de assunto ou soltava um sorriso nervoso. Apenas uma senhora muito velha, com os olhos marejados, me contou algo que gelou minha espinha. Tem coisa que anda na beira da mata e não é bicho, mas também não é gente. Antigamente a gente chamava de maldição. Hoje ninguém fala mais, mas ele continua aí, esperando. Perguntei quem era ele e ela respondeu com uma voz trêmula: o que uiva quando a lua rasga o céu, o mesmo que levou meu irmão em 1974. Voltei para casa com um peso no peito que parecia apertar o coração. Tentei me concentrar no trabalho, mas meus olhos não desgrudavam da mata. Meu corpo não se acalmava. Qualquer som do mato me fazia congelar. Uma folha caindo, o farfalhar das árvores, um estalo distante. Tudo parecia carregar um aviso, uma ameaça invisível. Zé do Mato parecia perceber, mas não falava nada, só me observava com aquele olhar pesado, como se já soubesse que o tempo estava passando e algo estava para acontecer. Naquela noite, ele me chamou para sentar do lado de fora, perto do escuro, e acendeu outro cigarro. Ficamos ali em silêncio até ele começar a contar, quase como se dividisse uma lembrança que carregava há anos. Falou que uma vez fora cercado por aquela coisa no morro, sozinho, caçando. Primeiro viu os olhos, pequenos, queimando no escuro. Depois ouviu um ronco que parecia o próprio mato respirando com raiva. Ele largou o facão e correu. Nunca mais foi o mesmo. Na voz dele havia uma mistura de dor, medo e uma verdade que não deixava dúvidas. Ele dizia que aquela coisa era real, que existia, que não era só lenda e que estava voltando. Eu não sabia o que pensar. Não sabia se ele delirava ou se tudo aquilo era mesmo verdade. Mas algo no jeito dele, no peso daquela história, me fez acreditar. Aquele silêncio entre as palavras carregava um mistério que se enraizava na noite, no mato e na chapada inteira. Naquela primeira lua cheia que vivia ali, senti que minha vida mudaria para sempre. Eu não sabia ainda como, mas sentia o chamado da escuridão, o uivo daquela coisa que ainda não tinha me escolhido, mas que já sabia do meu cheiro. O medo misturado com a curiosidade me prendia, e eu sabia que estava só começando a entender o que era o pacto silencioso entre o homem, a fera e o mato. Depois daquela primeira noite, a dúvida e o medo começaram a se misturar no meu peito de um jeito que eu não conseguia controlar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava ouvir mais histórias, precisava sentir se tudo aquilo era real ou apenas fruto da minha imaginação cansada. Comecei a perguntar às pessoas do vilarejo, mas a maioria evitava o assunto. Era como se falar sobre aquela coisa atraísse a atenção dela, como se fosse um tabu que todos respeitavam. Quando eu mencionava a palavra lobisomem, os rostos mudavam, as conversas paravam, os olhos fugiam para longe. A única pessoa que falou sem medo foi uma mulher muito velha, de olhar profundo e voz fraca, que me disse uma coisa que até hoje me arrepia quando lembro. Ela falou que tem coisa que anda na beira da mata e não é bicho, mas também não é gente. Antigamente a gente chamava de maldição, mas hoje ninguém fala mais e ele continua aí, esperando. Eu perguntei quem era esse ele e ela respondeu com lágrimas nos olhos. O que uiva quando a lua rasga o céu, o mesmo que levou meu irmão em 1974. Essa resposta ficou presa na minha cabeça, como um aviso sussurrado pelo vento que assobia entre as árvores.
Voltei para casa naquela tarde com uma sensação pesada, uma mistura de medo e inquietação. Tentei me concentrar no trabalho, mas os sons do mato não me deixavam. Cada estalo, cada farfalhar de folhas, cada passo distante fazia meu corpo se enrijecer. As galinhas ficavam inquietas, os cães sumiam embaixo da casa e eu sentia como se algo me observasse o tempo todo. Zé do Mato parecia notar essa mudança em mim, mas não dizia nada. Apenas me olhava de um jeito estranho, com aquele olhar calmo e pesado que parecia saber mais do que queria contar. Às vezes, eu o pegava olhando fixo para mim, como se esperasse alguma coisa acontecer, como se ele já soubesse que eu estava no meio de algo maior do que eu podia entender. Foi numa dessas noites que ele me chamou para sentar do lado de fora, perto do escuro, e acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Ficamos ali em silêncio até ele começar a contar uma história que parecia ter saído de um pesadelo antigo, mas que ele carregava dentro do peito. Disse que uma vez, muitos anos atrás, ele tinha sido cercado pela fera no morro. Ele estava sozinho, caçando, quando viu os olhos da criatura. 2 pequenos brilhos no escuro, queimando com uma intensidade que parecia atravessar a alma. Depois, ouviu um ronco, um som baixo e assustador, como se o próprio mato estivesse respirando com raiva. Ele largou o facão e saiu correndo sem olhar para trás, mas nunca mais foi o mesmo. A voz dele tremia, misturava dor, medo e um respeito silencioso pelaquilo que não podia ser explicado. Ele dizia que aquela coisa era real, que existia e que agora estava voltando mais forte e mais perigosa. Eu queria acreditar, mas uma parte de mim duvidava. Será que aquilo não era só um delírio de um homem cansado da vida? Ou talvez uma lenda que ele criou para proteger o que sabia? Só que no fundo, a verdade estava lá, escondida entre as árvores e no silêncio da chapada. E eu sentia em cada músculo do meu corpo que aquilo não era mentira. Naquela mesma noite, quando a lua cheia surgiu no céu, uma luz pesada e quase opressiva iluminava o mato ao redor da casa. Eu não conseguia dormir. O silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. De repente, ouvi os passos. Não eram os passos de Zé, lentos e pesados como sempre, mas outros passos, mais fortes, mais pesados, que pareciam arrastar o chão com força. Olhei para a mata, não vi nada, mas senti os olhos da fera me observando. Meu coração disparou e uma parte de mim queria fugir, mas a outra parte, a mais estranha, queria ficar, queria entender. Zé apareceu do nada, como um vulto, e jogou um punhado de pó na direção do mato, murmurando palavras antigas que eu não compreendia. Os olhos amarelos desapareceram, e ele me olhou com um olhar que parecia de um pai que viu o filho cometer uma loucura. Perguntou: "Você já deixou ele entrar?" Eu não entendi de primeira, mas naquele momento soube que a resposta mudaria tudo. Ele me levou para dentro, sentamos na cozinha com o candeeiro tremendo, e o vento passando pelas frestas da janela parecia escutar nossa conversa. Zé confessou que tinha sido mordido quando era jovem, numa noite de lua cheia, lá no sertão. Contou que foi emboscado por caçadores e que o bicho pegou ele, mas não matou. Deixou-o vivo, entre o homem e o monstro, vivendo numa corda bamba, tentando controlar a fera que carregava dentro de si. Anos de rituais, ervas, sangue de animal, tudo para segurar a besta que não morria, apenas dormia. E agora, depois de tanto tempo segurando aquilo, ele estava fraco. A fera estava acordando, procurando outro corpo para habitar, outro corpo para se esconder. Ele falou olhando para o chão e disse que eu, sem querer, tinha chamado a fera para perto. Neguei com a cabeça, disse que não queria nada daquilo, que não tinha pedido para fazer parte daquele mundo sombrio. Mas ele sorriu, um riso cansado e triste, e me falou que a chapada escolhe a fera e que o resto é só atraso. Eu me levantei, bati na mesa e gritei que ia embora.
Mas ele não respondeu, só disse: vai. Mas ela vai junto. E naquele instante, enquanto ele falava, eu senti a presença da fera na casa, como um animal encurvado no escuro, esperando o momento certo para avançar. Desde aquela noite, a minha vida mudou. Eu não era mais o mesmo. Sentia a fera dentro de mim, uma presença que me acompanhava, pulsava junto com meu sangue. Eu não sabia ainda o que isso significava, mas sabia que não podia voltar atrás. Estava preso numa história que vinha da Chapada, do mato, de um segredo antigo que Zé do Mato carregava e que agora era meu. Naquela noite, o medo que eu sentia parecia ganhar forma no ar ao meu redor. Não conseguia me acomodar no quarto. O silêncio fazia meu coração bater mais alto, como se estivesse querendo fugir do peito. O som do vento batendo nas janelas parecia carregado de intenções, e a casa inteira parecia respirar junto comigo, pesada, inquieta. Eu escutei o passo de Zé do Mato saindo, leve, firme, e espiei pela fresta da porta. Vi ele descendo lentamente a escada, carregando um facão na mão e a pequena caixa de madeira embaixo do braço. O que era aquilo, eu não fazia ideia, mas minha intuição me dizia que não podia deixá-lo sozinho naquela noite. Contra todo o bom senso, segui ele de longe pela trilha que cortava a mata. A escuridão parecia mais densa e viva do que nunca, e o cheiro da terra molhada misturava-se a um odor estranho, quase metálico. Cada pedra parecia estar no lugar certo, como se aquela trilha me conhecesse, e eu sentia meus passos se encaixando no ritmo da mata, quase escorregando sem fazer barulho. O silêncio era cortado apenas pelo ranger das folhas secas sob meus pés, e a sensação de estar sendo observado apertava meu peito como uma mão invisível. Chegamos a um claro aberto entre as pedras cobertas de limo, onde a luz da lua cheia derramava uma claridade fria e cortante. Zé se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, tirando da terra aquela pequena caixa encharcada, cheia de dentes minúsculos, folhas secas e um pedaço de tecido manchado. Ele cheirou as folhas, balançou a cabeça e disse, baixo, quase num sussurro, vai ser essa noite. Não precisava de mais explicações. O peso daquelas palavras caía sobre mim como uma sentença. Meu corpo se enrijeceu. O ar parecia pesado demais para respirar. Voltamos para casa, mas eu não consegui me trancar no quarto. O silêncio da noite batia nos meus ouvidos mais alto que qualquer grito. O peso invisível da coisa que rondava se fazia presente em cada sombra. Eu sentia a presença dele, não a podia ver, mas sabia que estava ali, como um animal à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Eu não sabia se era loucura ou se estava realmente enlouquecendo, mas algo dentro de mim queria fugir, queria resistir, mas não conseguia. Algo mais profundo me puxava para dentro daquele mistério, para a escuridão que eu tentava evitar. Quando ouvi o uivo, um som grave e gutural que atravessou a mata como uma faca, meu corpo inteiro se arrependeu. Não era o uivo comum dos lobos, era algo antigo, selvagem, quase humano em sua dor e fúria. Zé não se assustou. Pegou o facão com firmeza. Os olhos dele brilhavam no escuro como brasas acesas. A fera apareceu diante de nós, alta, larga, um corpo coberto de pelos negros, braços fortes e garras afiadas como facas. Os olhos amarelos me queimavam como fogo úmido, e a respiração pesada fazia o ar vibrar. A fera não rosnava, não precisava. O simples olhar era suficiente para congelar o sangue. Zé gritou uma palavra antiga, cheia de força e maldição, e avançou com o facão. A luta foi brutal, como se eles já tivessem se enfrentado antes, numa batalha de vida e morte que transcendia o tempo. A fera tentou agarrá-lo com uma força absurda, mas Zé foi rápido, golpeando o peito da criatura. Um grito terrível ecoou pela mata e a fera recuou cambaleando, deixando um rastro de folhas queimadas e um cheiro de sangue velho e ferro. Zé caiu de joelhos, sangrando, mas consciente. Eu corri até ele tentando ajudar,
mas ele só me olhou e disse: não devia ter vindo. Ele tirou da cintura o saquinho de couro que sempre carregava e me entregou dizendo: segura a fera por um tempo, mas ela já sabe teu cheiro. Agora vai ser diferente. Perguntei o que aquilo significava, e ele respondeu que a fera sentia quem era igual, e que em mim ela já tinha sentido. Era como se naquele momento eu tivesse cruzado uma linha invisível, um ponto sem volta que me ligava àquele monstro da mata. Levar Zé para casa foi como carregar um saco de pedras. Ele estava ferido, cansado, mas não derrotado. Quando chegamos, ele pediu para queimar a caixa e eu obedeci. Ficamos acordados até amanhecer. O silêncio da casa parecia pesado demais para carregar. E no meio daquela madrugada sufocante, ouvi novamente o uivo. Só que não era o mesmo de antes. Era mais perto, mais íntimo, como se me chamasse pelo nome, como se dissesse: agora é tua vez. Dormir foi impossível. Sentei na cadeira com o facão ao lado, a cabeça fervendo com pensamentos e medo. Quando acordei, Zé estava ali, silencioso, apontando para minha mão. Ela estava suja de terra e sob minhas unhas havia algo escuro que não saía, como se tivesse brotado de dentro de mim. Tentei limpar, mas era inútil. Era como se eu tivesse escavado o chão com os próprios dedos, mas não lembrava de nada. O resto do dia passou como uma névoa, uma bruma que não deixava eu me agarrar à realidade. As palavras de Zé martelavam minha mente. Ela sabe teu cheiro agora. Vai ser diferente. Eu sentia aquilo pulsando em minhas veias, uma semente escura que crescia silenciosa dentro de mim. Entendi que aquela noite não foi o fim da caçada, mas só o começo. Porque tem coisa que entra na gente e fica em silêncio, esperando a hora certa para mostrar os dentes. Naquela manhã, tudo parecia diferente. O clima mudou, o ar ficou mais pesado, o sol parecia pálido. E até os bichos agiam estranho, quietos demais. Eu tentava seguir a rotina, limpar o terreiro, cuidar dos bichos, carregar água, mas tudo em mim estava fora do lugar. Era como se minha pele não encaixasse direito no corpo, como se eu estivesse preso entre dois mundos. Comecei a sentir um calor estranho, subindo do estômago para os ombros, uma febre que não aparecia no termômetro, mas que deixava meus olhos embaçados e minha audição aguçada demais. Eu ouvia o bater das asas das galinhas antes delas levantarem voo. O cricrilar dos grilos ecoava como uma sirene e até o farfalhar das folhas parecia ter voz, um aviso. Zé percebeu, claro, mas não dizia nada. Apenas me observava com aquele olhar que pesava mais que pedra. Às vezes, eu o via olhando fixo para mim enquanto afiava o facão, como quem espera algo acontecer e sabe que não vai poder impedir. Em outras vezes, ele sumia, ia para a mata por horas e voltava com cheiro de fumaça e os olhos vermelhos, não de cansaço, mas de contato com algo que eu não podia entender. Sentia que ele não só conhecia a criatura da mata, mas fazia parte dela. Talvez ele fosse parte dela, ou ela parte dele. E eu estava preso no meio dessa história, tentando entender o que a fera queria de mim, tentando controlar o que já havia entrado no meu sangue, na minha alma. Eu sabia que o dia estava chegando, o dia em que ou eu viraria fera ou viraria caçador, e talvez os dois ao mesmo tempo. Eu me levantei daquela rede com o peso do mundo nas costas, a cabeça latejando de tanto pensar, e caminhei até o terreiro, onde o silêncio parecia ter engolido até o som dos meus próprios passos. A lua estava minguante, mas sua luz branca e dura iluminava o mato de um jeito estranho, como se cortasse o escuro em pedaços irregulares. Eu me sentei numa pedra fria, fechei os olhos e tentei acalmar a respiração. Foi então que ouvi os passos. 3 passos, lentos, pesados, diferentes dos passos costumeiros de Zé do Mato, que sempre eram mais pausados, como se o chão tentasse resistir ao peso dele. Aqueles passos pareciam vir de outro lugar, mais profundo e sombrio. Abri os olhos lentamente e encarei a mata.
Não vi a criatura, mas aqueles olhos amarelos, ardentes como brasas enterradas, brilhavam entre as árvores. Meu corpo paralisou. Não senti medo, nem coragem. Foi algo diferente, um misto de reconhecimento e inquietação que me prendeu ali. Zé apareceu de repente, quase como um vulto saindo das sombras. Ele gritou uma palavra que parecia mais velha que o português, um som que carregava poder e maldição. Jogou um punhado de pó na direção do mato e os olhos desapareceram como se fossem apagados pela noite. Ele me olhou com a expressão de um pai que viu o filho fazer besteira. "Você já deixou ele entrar?" perguntou. Eu não sabia o que responder. Aquela pergunta parecia selar meu destino e eu senti que não havia mais volta. Ele me levou para dentro da casa, onde o candeeiro tremia e o vento sussurrava pelas frestas da janela, como se quisesse ouvir cada palavra da conversa que viria. Zé falou baixo, quase confessando um crime. Contou que fora mordido em uma noite de lua cheia, no sertão, muito tempo atrás. Não foi na Chapada, mas o medo, a fera e a maldição eram os mesmos. Disse que o bicho o pegou, mas não o matou, deixando-o vivo para viver numa corda bamba entre o homem e o monstro. Anos de luta, rituais com sangue de animal, ervas, tentativas desesperadas de controlar a fera que dormia dentro dele, mas nunca morria. Agora ele estava fraco e a fera despertava de novo, procurando outro corpo para habitar. E eu, mesmo sem querer, tinha chamado essa fera para perto. Neguei com a cabeça, gritei que não queria aquilo, que não havia pedido para fazer parte daquela história. Mas Zé só riu, um riso triste, cansado. A Chapada escolhe a fera, o resto é atraso. Fiquei revoltado, levantei, bati na mesa, disse que ia embora. Ele não respondeu, só falou: "Vai, mas ela vai junto." Naquele instante, mesmo com a porta fechada, eu senti a presença. Um animal encolhido no escuro, esperando o momento certo para avançar. O pior era que eu sabia que não queria me matar. Queria entrar em mim, virar parte daquela noite, daquela sombra, daquele mistério. Sonhei que corria pela mata, mas não era medo que me impulsionava, era raiva e fome. Cada galho que quebrava era como um estalo de poder. Cada cheiro me atraía, cada som me guiava. Vi uma vaca, um cavalo e sangue, muito sangue. Acordei com o coração disparado, as mãos sujas de barro. Saí para olhar e encontrei as galinhas espalhadas, mortas, mas sem comida ou sangue. Parecia que alguém estava aprendendo a matar, mas não sabia por quê. Zé me esperava na varanda, sentado, calmo. Pediu uma faca, uma garrafinha e um saquinho com folhas. Disse que eu precisava decidir, ou aprender a ouvir a fera, ou ser devorado por ela. Eu não queria nenhum dos dois, mas já era tarde. Ela estava dentro de mim, pulsando junto com meu sangue, deixando uma marca profunda no meu espírito. Eu me sentia uma parte esquecida de mim mesmo, que agora saía arranhando as paredes da minha alma. Passei dias tentando entender, buscando sinais e limites dentro de mim, mas era como tentar segurar fumaça. Cada noite, os sonhos ficavam mais reais, a mente mais distante. Comecei a entender o que os uivos diziam. Não eram palavras, mas intenções. Eles chamavam e eu respondia. Zé começou a me treinar, a ensinar como controlar e resistir, mas eu via que ele estava cansado, sabia que o fim estava perto. Me ensinou os rituais, as palavras, as trilhas da fera, me fez repetir um juramento antigo. Eu não caço por fome, eu caço por equilíbrio. Se um dia eu perder o controle, que o mato me engula. Essas palavras ficaram gravadas em mim como ferro quente. A lua cheia daquela vez nasceu diferente. Parecia mais próxima, mais pesada, como se não estivesse só iluminando, mas observando. Era a terceira noite seguida de calor sufocante e o vento tinha parado de soprar. Os bichos não faziam barulho e o mundo parecia segurar o fôlego, esperando o que viria. Zé do Mato acordou antes do sol.
Sentou na beira da cama, olhando para o chão como se conversasse com a morte. Eu já sabia o que ia acontecer. Sentia em todo o meu corpo um chamado não de voz, mas de sangue. Algo em mim estava inquieto, impaciente, se preparando. Zé sabia disso. Por isso, naquele dia, ele não me ensinou nada. Só me entregou o cordão que carregava no pescoço. Um dente velho, escurecido, preso num fio de couro. Hoje, ou você aprende, ou vira bicho, disse. Eu não consegui responder. Tremi, guardei o amuleto e passamos o dia em silêncio. Quando o sol caiu, Zé encheu uma garrafa de cachaça, colocou o facão na cintura e partiu sem dizer para onde. Só disse, fica em casa, não sai. Mas eu sabia que não podia obedecer. Algo me puxava para dentro do mato, uma memória invisível, um faro antigo que eu nem sabia que tinha. Quando o céu escureceu e a lua apareceu, fui atrás dele. A trilha parecia me conhecer. O mato me dava passagem sem arranhar, e eu deslizei por aquele lugar como se fosse onde realmente pertencesse. Encontrei Zé na mesma clareira de pedras cobertas de limo. Ele estava de pé, cercado por velas apagadas e símbolos riscados no chão. O rosto sujo de sangue, não sei se dele ou da fera. Ele não se surpreendeu ao me ver, só disse, eu sabia que você vinha. O vento soprou, trazendo um cheiro forte de carne quente, de ódio antigo. Então, do meio da mata, ela apareceu. A fera completa, alta, pulsando raiva. Os olhos amarelos, furiosos, e o corpo enorme coberto de pelos escuros. Eu não sentia só medo, sentia reconhecimento, uma ligação que eu não entendia. Zé levantou o facão e gritou uma palavra antiga, uma mistura de reza e maldição. A fera avançou. A luta não foi longa, mas foi intensa. Zé era rápido, mas velho, e a fera o lançou contra uma árvore como se ele fosse feito de pano. Corri até ele, que estava vivo, mas fraco. Agora é tua vez, disse ele, empurrando-me para dentro do círculo que ele havia desenhado. A fera parou, olhou para mim, sentiu meu cheiro e uivou. O som atravessou meu peito como uma faca quente. Algo dentro de mim se rasgou. Não foi dor, foi libertação. Me levantei com dificuldade, o corpo ardendo, os olhos da fera não desviavam dos meus. Entendi naquele instante que aquilo não era luta, era reconhecimento, um teste, talvez uma passagem. Dei um passo à frente, ela rosnou, hesitou, sentiu o amuleto vibrar no bolso. Peguei, levantei e gritei com tudo que tinha. Não sou teu inimigo, mas também não sou tua presa. A criatura ficou imóvel. O vento voltou a soprar e por um instante que pareceu eterno, o tempo parou. Então, ela se virou e foi embora. Não fugiu, apenas recebeu a resposta que veio buscar. Zé sorriu com os olhos já apagando. Você não virou bicho, virou ponte. Segurei a mão dele até o último suspiro. Enterrei Zé ali mesmo, naquela clareira entre as pedras. Finquei o facão no chão como marco e voltei sozinho para a vila. Nunca soube o que aconteceu com ele depois. Zé simplesmente sumiu no mato, como sempre fazia. Eu fiquei com a casa, cuidei dos bichos e da terra do silêncio. Mas toda vez que a lua cheia nasce, vou até a beira da chapada. Fico quieto, escuto e às vezes vejo um vulto passar entre as árvores. Não me ataca, nem se esconde, apenas passa, como quem reconhece alguém da mesma linhagem. Eu entendo por quê. Agora eu sou parte disso. Sou o que guarda, o que vigia, o que sente antes que os outros saibam. Algumas pessoas dizem que o mato ficou mais calmo depois que Zé se foi, que os uivos diminuíram. Eu sei que não. Só mudaram de tom, ficaram mais graves, mais longos, como se tivessem saudade. E quando alguém me pergunta o que houve com Zé, eu apenas digo, ele foi pro mato, mas deixou o mato comigo. E sorriu, porque sei que a chapada escolheu, e eu aceitei.